Igreja, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao 7. Diz assim: O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Amém. Vamos orar. Curve a cabeça. Pai, nós suplicamos agora, Senhor, pelo Espírito e pelo nome de Cristo Jesus, que a palavra que o Senhor agora nos dará atinja, Senhor, o nosso coração, nos faça, Senhor Deus, crescer, ser edificados e glorificar o Teu nome cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor Deus, com a pregação dessa noite, a trazer ao nosso coração aquilo que ele precisa ouvir, para que venhamos a obedecer o Senhor de bom coração, com alegria, com entusiasmo, com bom ânimo, porque essa é a vontade do Senhor. Nosso Deus, que o Teu Espírito Santo opere poderosamente nesta noite, em cada um de nós, para a Tua glória e louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje foi um dia muito especial para nós. Todo dia em que a igreja tem a satisfação de celebrar culto a Deus, especialmente realizando o batismo, como nós fizemos hoje, é um dia especial, irmãos. O batismo, ele é um passo muito importante na vida de um cristão. Como eu disse hoje pela manhã, todos os crentes são batizados apenas uma vez. Se o seu batismo for um batismo bíblico correto, ele só será batizado uma vez. Há um só batismo, diz a Bíblia. E nós cremos também nisso. Então, sempre que alguém é batizado, isso deve estar marcado na sua memória. Não vai se repetir mais com ele. Apenas na sua memória isso pode se repetir. Mas o ato propriamente dito, isto é, aquela pessoa ser novamente batizada, isso não mais acontecerá. Hoje nós tivemos uma alegria ao batizar o irmão Mário, que esperou um pouco, né? Ele participou da nossa classe de discipulados e teve então todo um processo para ser batizado. Se saiu muito bem na classe de doutrinas, respondeu as perguntas de maneira satisfatória, com muita convicção, deu o seu testemunho de fé. O seu testemunho foi provado por esta igreja e a igreja reconheceu que o Mário foi um homem que nasceu de novo, que Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa no coração dele. E hoje foi o dia do batizado, né, em que ele agora passa a ser membro da Igreja Batista Bom Samaritano. Isso é uma grande alegria para nós, irmãos, para o pastor da igreja, para a igreja, os oficiais da igreja como um todo, para você, certamente muito para você. E isso tudo é muito bom. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o batismo, ele não é só um rito na igreja
que nós o fazemos porque recebemos uma ordem superior para fazer. Não é só isso. O batismo representa muita coisa. Ele tem um simbolismo muito grande. Ele é um sacramento da palavra de Deus. O batismo e a ceia do Senhor são sacramentos, mas além disso, eles têm um simbolismo que não pode ser de forma nenhuma negligenciado por nós. Quando alguém é batizado, a purificação que é promovida pela água, a água ela tem a função de limpar, purificar, ela é um símbolo da limpeza. Um dos símbolos da água é a limpeza. Claro que há outros significados e símbolos também. E o batismo, ele também representa essa limpeza. A sujeira é o pecado. Então o batismo, ele representa a limpeza que Cristo fez dos nossos pecados. Então, quando alguém é batizado, ele é limpo dos seus pecados. Mas o batismo também representa outras coisas. Veja, os nossos pais batistas escreveram na Confissão de Fé sobre o batismo o seguinte. O primeiro parágrafo do capítulo 29 diz: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, ordenada por Jesus Cristo, sendo para a pessoa batizada um símbolo da sua comunhão com Ele, em sua morte e ressurreição. Então, a primeira coisa, conforme a nossa confissão de fé, é que o batismo é um símbolo de comunhão. Significa que a pessoa batizada, ela tem comunhão com Cristo. Ela não está mais em guerra com o Senhor Jesus Cristo. Ela não é mais inimiga de Cristo. Ela não é mais adversária do Evangelho. Ela não mais labuta contra a cruz. Ela agora está do lado da cruz, do lado do Evangelho. Ela tem comunhão com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Mas além disso, de representar o símbolo da comunhão com Jesus na morte e ressurreição dele, simboliza também a união com Cristo. A pessoa que é batizada, ela agora está para sempre unida a Cristo. Então o batismo também é um símbolo desta união entre o crente e o seu Senhor, e Jesus. Também é um símbolo da remissão dos pecados. E aí está o papel da água como sendo purificadora dos pecados. Os pecados estão lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. O batismo também é um símbolo da consagração a Deus da pessoa batizada. Ela agora está consagrando sua vida ao seu Senhor, a Deus, através de Jesus Cristo, o Salvador. E ela então vai viver e andar com Ele em novidade de vida. Não mais conforme a vida antiga, preguiça, pecaminosa, desgraçada, miserável, mas agora numa nova vida, uma novidade de vida. Então, o batismo, ele não faz essas coisas acontecerem. O batismo não une a pessoa a Cristo. O batismo não faz a pessoa mudar de vida. Mas o batismo simboliza isso. Não é o batismo que faz isso. Quem faz isso é Cristo. Mas o batismo é um símbolo de que isso, de fato, aconteceu na vida da pessoa batizada. O apóstolo Paulo, quando escreve essa porção da sua carta para os crentes de Roma, aqui no capítulo 6, ele já havia falado anteriormente, no capítulo 5, a partir do verso 12, de um contraste entre Adão, o nosso pai, primeiro ancestral, e o Senhor Jesus, o segundo Adão. E ele então sempre vai mostrar que o primeiro Adão fracassou, mas Cristo teve sucesso na sua obra. Enquanto Adão não consegue obedecer a Deus, Cristo obedece a Deus perfeitamente.
Enquanto Adão peca contra Deus, Cristo jamais peca contra Deus. Ele é o perfeito homem. Ele consegue cumprir cabalmente a sua missão. E Adão fracassa. Mas Cristo não fracassa. Cristo cumpre perfeitamente. E um outro aspecto que Paulo também vai falar aqui no verso 12 em diante, no capítulo 5, é que Adão, com seu fracasso, nos traz miséria. E Cristo, com a sua obediência perfeita, nos traz bênção. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos em Cristo muito abençoados, abundantemente abençoados. Ele diz que em Cristo Jesus a graça superabundou sobre o pecado. Ele vai mostrar que a obra de Cristo foi suficiente para cobrir a transgressão de Adão e de todos os seus eleitos de Deus, porque com a obediência, a graça que foi dada em Cristo Jesus superabundou. É muito grande, é maravilhosa, é muita graça para pouco pecado quando comparamos a graça e o pecado. A graça é maior, a graça superabunda, a graça é infinitamente maior do que o pecado. Ela vence o pecado, ela cobre o pecado, ela limpa, lava o pecado. E quando Paulo diz isso no capítulo 5, vem então as grandes questões quando nós ensinamos uma doutrina. As perguntas que vão surgindo. O apóstolo Paulo, como um escritor, e também como era parte da cultura literária dos seus dias, ele pressupõe perguntas e já dá as respostas. Então, ele começa o capítulo 6 dizendo, quando ele fala de que a graça superabundou sobre o pecado. Ele pergunta então, o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Ou seja, Paulo imaginou que quando essas verdades fossem ensinadas, pregadas para a igreja, alguns cristãos iam pensar assim, bem, se quando eu pecar, Deus vai derramar muito mais graça para cobrir o pecado, é melhor que eu peque muito para que eu receba muito mais graça. Pense numa conta matemática. Vamos pensar assim, a título de exemplo, se eu pecar uma vez, Deus me dará 3 vezes mais graça. Em termos quantitativos, um balde de pecado, 3 baldes de graça. Então, o crente pensa, se eu pecar 5 baldes, já é muito, não é? Deus me dará 15 baldes de graça. Será muita graça, eu receberei muita graça. Então Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar, para ter mais graça? Vamos continuar pecando para receber graça de Deus? De forma alguma, ele diz no verso 2. Essa expressão que Paulo usa no verso 2 é a expressão mais enfática de negação que existe na língua grega. De modo nenhum, de forma alguma. Isso, na língua original, é a maneira mais enfática de negar alguma coisa, quando se escreve. É aquele não que tem um azinho várias vezes. Não! É esse aqui. Quando Paulo escreve de forma nenhuma. Ele está dizendo que não é para fazer isso. É impossível que um crente nascido de novo, um homem regenerado, um homem salvo pela graça de Deus, cujo sangue de Cristo foi derramado por ele e o lava completamente, possa continuar vivendo em pecado. Não é que ele não peque, ele não pode continuar entregue ao pecado, vivendo em pecado. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Se você morreu para algo, você não pode mais viver para aquilo, porque você está morto para aquilo.
Então, quando alguém pensa assim, eu sou um cristão intelectual, eu entendi o Evangelho, eu sei que se eu pecar, Deus vai me perdoar, então se eu pecar mais, Deus vai me perdoar mais, e então eu vou pecar bastante, porque eu sei que eu vou ser perdoado bastante, agraciado bastante por Deus. Paulo diz, olha, não, esta é uma percepção de alguém que não nasceu de novo. Essa é a percepção de alguém que não entendeu o Evangelho. É a percepção de alguém que não morreu para o pecado, que ainda está vivo para o pecado, cujo coração ainda clama e deseja o pecado mais do que qualquer coisa. Quando Paulo diz, ele vai usar a expressão, depois que ele dá o seu enfático não, ele pergunta, como nós, crentes em Cristo, como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então aqui, o que Paulo está dizendo, não é que o crente não peca mais. Prestem atenção. Paulo não está negando ou Paulo não está ensinando a impecabilidade dos crentes. Então, ele não está dizendo, olha, já que você agora foi batizado, tenho uma boa notícia para você, você não peca mais. Porque você morreu para o pecado, então você não peca mais. Paulo não está ensinando esta heresia da impecabilidade dos crentes. Ele está dizendo, ensinando, que aqueles que morreram para o pecado são aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, que receberam o Espírito Santo de Deus em suas vidas e agora, com um coração novo, com uma nova mente e o Espírito de Deus atuando neles, eles não mais são escravos do pecado. Por isso, eles não mais vivem para o pecado. A Bíblia diz que o escravo sempre faz a vontade do seu senhor. Então, se alguém é escravo do pecado, ele sempre fará a vontade do pecado. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo foram libertos deste senhor maléfico, o diabo, o pecado. Então eles não mais estão presos ao pecado, como se vivessem para o pecado, como se suas vidas todas fossem para o pecado. Eles agora vivem para Deus, apesar de pecadores. Eles agora pertencem a Cristo. Por isso, o enfático não do apóstolo Paulo, não façam isso, não queiram viver em pecados, porque essa não é a expressão que um homem crente deve ter no seu coração. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda no pecado. E aí vem o verso 3, irmãos, que é um ponto que eu quero tratar com vocês, e já fiz isso pela manhã, mas vou fazê-lo novamente. Paulo então diz, não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo vai agora provar, ele vai lembrar os crentes, provando aos crentes que eles devem andar de maneira diferente, não mais no pecado, porque agora eles têm uma nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo diz, por acaso vocês não sabem, vocês não lembram que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, Paulo está lembrando, irmãos, que todos os cristãos batizados em Cristo Jesus,
E depois eu vou já mostrar para vocês a importância do termo batismo aqui. Primeiro ele diz: todos que foram batizados em Cristo Jesus também foram batizados em sua morte. Batizados em Cristo, batizados em sua morte. A palavra batismo ou baptizo, ela significa, vocês estão cansados de ouvir isso, mas devem ouvir mais. Ela significa mergulho. Ela significa imersão completa. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que não sabeis que todos que fomos mergulhados em Jesus Cristo, imersos em Jesus Cristo, fomos imersos ou mergulhados na sua morte? Ele está identificando agora nós, os cristãos, os batizados, como tendo sido mergulhados no Senhor Jesus. Essa é uma expressão, obviamente, que não deve ser entendida na sua literalidade, porque ninguém é mergulhado dentro de uma pessoa. Mas nós devemos tirar daqui a ideia que Paulo tem em mente, de que nós estamos completamente agora em Cristo Jesus. Totalmente em Cristo Jesus. Isso é bom. Nós estamos em Cristo, imersos em Cristo, mergulhados em Jesus Cristo, nele. A mesma ideia de estar unido a Cristo, que a Bíblia apresenta várias vezes, ela se complementa com a ideia de estar batizado nele. Quando a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, ela diz muito. Ela não diz apenas que você tem fé nele, ou que você confia nele. Ela literalmente está dizendo que você está nele, porque a doutrina ensina que nós, os crentes, estamos unidos a Jesus Cristo espiritualmente e verdadeiramente. Não simbolicamente, não metaforicamente, mas verdadeiramente. Os crentes estão unidos misticamente ao Senhor Jesus Cristo. Então, estar batizado em Cristo significa estar unido a Cristo de verdade, estar nele completamente. Assim como ao ser batizado, alguém está completamente embaixo d'água, mergulhado na água, aquele que está em Cristo. Todos que estão em Cristo estão completamente em Cristo. Ninguém está meio em Cristo. Ninguém está com a alma em Cristo e o corpo no mundo. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você está totalmente em Cristo, ou você não está nada em Cristo. Essa é a verdade. Isso também é ensinado na Bíblia muitas vezes, irmãos. Nosso Senhor ensina isso várias vezes. Por exemplo, ele diz: ninguém pode amar dois senhores. Eu amo muito esse Senhor e também amo muito ele. Eu tenho dois senhores. Não pode ter dois senhores. Jesus está dizendo que é impossível que alguém tenha dois senhores ou que ame igualmente dois senhores. Ele diz: você há de amar mais a um do que a outro. Depois, Jesus vai dizer: vocês precisam ser quentes ou frios. Não podem ser os dois. E assim ele vai mostrar nas Escrituras várias vezes que você ou está dentro ou está fora, ou você está em Cristo ou está sem Cristo. E aqui Paulo diz que nós, lembrando aos cristãos, que estamos mergulhados em Cristo, totalmente. Depois o apóstolo Paulo diz também que estar em Cristo significa estar mergulhado na sua morte. Essa expressão é uma expressão teológica também. Porque quem está em Cristo está também na morte de Cristo.
Quem está em Cristo recebe os méritos de Cristo. A morte de Cristo foi para aqueles que estão nele, para os seus eleitos. Todos que estão em Cristo receberão os benefícios da morte de Cristo. E veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aqueles que estão em Cristo e que estão também batizados na sua morte, mergulhados na sua morte, no seu sofrimento e morte, recebem todos os benefícios da sua morte. A morte de Cristo foi o pagamento de dívida. Jesus, quando morre na cruz, ele está pagando um preço. Ele não está morrendo de graça. Ele não foi lançado no madeiro porque os romanos acusavam ele de alguma coisa. Havia algo espiritual, maior do que Roma, maior do que o império imaginava, maior do que os judeus pensavam. Ele está pagando um preço ao Pai Celeste, pagando para o seu Pai o preço do pecado do povo com o seu sangue. Isso significa redenção. Então, todos os pecados, absolutamente todos os pecados do seu povo, dos eleitos de Deus, foram pagos no madeiro maldito. E quem está nesta morte tem o perdão, a redenção, por causa de Cristo. Quem está batizado na morte dele tem a certeza dos pecados perdoados, porque foram pagos por Cristo. Não há dívida a ser paga. Você já imaginou isso, irmão? Você é um grande pecador, e você sabe que é um pecador ou não? Você sabe que é um miserável pecador, mestre no pecado, um grande pecador de fato, e você então morre. E você vai ao encontro do Senhor e você está de cabeça baixa, porque você conhece seus próprios pecados. Mas quando você ouve a sentença de Deus, sentença favorável, você diz: mas como? Eu sou um pecador. Mas Cristo pagou os preços do seu pecado, de todos os seus pecados. Veja a maravilha da graça de Deus, de estar na morte dele. O preço é pago. No madeiro, o preço foi pago. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz as Escrituras, Paulo escreve que a nota de dívida que havia contra nós foi cravada no madeiro. Isso tudo é morte. Isso tudo é a morte de Jesus que Paulo está falando. Paulo está dizendo que quando Jesus morre, ele paga o preço com a sua vida, com a sua morte. Ele paga o preço do nosso pecado, todo o nosso pecado. E isso que significa estar mergulhado na morte, ter os benefícios da morte. Isso é o que significa estar unido a Cristo. Os benefícios da morte dele são passados ao seu povo, totalmente. Como vamos viver no pecado? Se estamos nele, se fomos batizados nessa morte que já paga o preço de tudo que devemos, fomos sepultados com ele, com Jesus, para a morte pelo batismo, diz Paulo, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. E aqui Paulo então faz uma descrição do batismo. Literalmente no verso 4, o apóstolo Paulo apresenta a forma de batizar. Paulo está apresentando em detalhes na sua escrita a imersão sendo realizada e ressignificada simbolicamente. Ele está dizendo: pois fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Então, quando o irmão é mergulhado na água e é submerso, imerso na água totalmente, ele está sepultado na água, sepultado pelo batismo. Como diz o apóstolo Paulo, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo.
Paulo está falando do batismo por imersão. Não é outro tipo de batismo, irmãos. Ele não está aqui fazendo qualquer concessão a outras formas inventadas pelos homens. O que nós temos aqui é uma descrição da Escritura Sagrada, de como deve acontecer o batismo bíblico, imergindo, mergulhando na água completamente. Isso é o sepultamento, diz Paulo. E assim como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vamos andar numa vida nova. Então, o batismo não faz essas coisas, mas ele simboliza essas coisas. Esse é o símbolo. Quando nosso irmão Mário foi mergulhado, ele foi sepultado. Eu até brinquei com ele: Mário, eu vou tentar ser mais literalista aqui no seu batismo, então vou segurar você um bom tempo debaixo d'água, né? Depois eu solto. Vamos fazer um batismo mais realista dessa vez, né? Mas o irmão ficou com medo. Mas é isso, irmãos. O batismo, a imersão, o mergulho é o sepultamento que Paulo se refere aqui no verso 4, no verso 4 do capítulo 6. E a ressurreição de Cristo, Cristo quando ressurgiu dos mortos, é as primícias, e nós somos aquilo que vem depois dele. Somos a segunda colheita. E o batismo representa isso. Quando você volta à tona, sai da água, o batismo representa essa nova criatura, essa nova vida, esse novo homem. Por isso, esse novo homem também anda numa vida nova. É claro, irmãos, tudo que Paulo está dizendo aqui, até o versículo 4, até aqui, até esse momento, é para que qualquer ideia de viver em pecado seja retirada da sua mente. Qualquer ideia do tipo: bom, eu sou crente, eu sou um homem pecador ainda, mas eu sou também crente em Cristo, então eu vou fazer aqui uma espécie de vida dupla. Eu vou pecar, porque eu sou pecador. Esse é o refúgio das pessoas que querem pecar, né? Mas eu sou pecador. O pastor repreende, o irmão chega e repreende, mas eu sou homem, eu sou pecador. Ele nunca admite que é o miserável pecador errado. Ele sempre diz: eu peco porque eu sou pecador. Eu sangro porque eu sou ser humano. É como quem diz isso, sabe? Não tenho culpa. Fui feito assim. Mas não, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui na sua narrativa é para mostrar que a pessoa que está em Cristo Jesus não mais vai viver escravo do pecado, entregue ao pecado, à imundícia. Ele agora anda em novidade de vida, ele ganhou uma vida nova em Cristo. Ele está em Cristo, mergulhado em Cristo, na sua morte, ressuscitado com Ele para uma vida nova, pois é isso que o batismo representa. Uma nova vida em Cristo Jesus. Você agora é uma nova criatura. Então, Paulo está limpando a má compreensão do pecado que as pessoas têm. Como se pudesse ser crente e, ao mesmo tempo, viver livremente no pecado. Há muito tempo atrás, aliás, não muito tempo atrás, houve uma discussão na igreja contemporânea, nosso tempo, a respeito do chamado crente carnal. E o crente carnal foi uma ideia defendida, eu não sei se ela surgiu ali nos Estados Unidos, parece que foi lá, mas a ideia era a seguinte: olha, se você crê em Jesus, crê em Cristo, isso é suficiente. Não importa a vida que você leva. Você confia no Evangelho, você crê naquela história que a Bíblia conta, você crê que veio um homem do céu chamado Jesus, que é Deus, e ele morreu no madeiro pelos seus pecados, creio. Ok, só isso. Pode viver livremente, crente carnal. Pode fazer o que quiser, desde que você creia nisso, confie nisso. Isso não é o Evangelho.
não é o evangelho. Isso é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho ensina que a salvação não é por obras, realmente. A salvação é pela fé, a pessoa precisa crer em Jesus, realmente. Mas o evangelho também diz que aquele que crê em Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E as coisas velhas é a vida velha, a vida de pecado, a vida dissoluta, já passou. Tudo se fez novo em Cristo. É uma nova vida em Cristo. Então, se alguém não olha para deixar a vida velha para trás, essa pessoa não nasceu de novo. E esse evangelho carnal, do crente carnal, é o evangelho meramente intelectual. São as pessoas que simplesmente compreendem intelectualmente a mensagem do evangelho. Você fala para ela e ela entende o que você diz. Ela é capaz de reproduzir para você o evangelho. Se você crê em Cristo de todo o seu coração, você está salvo, todos os seus pecados são perdoados. Foi isso que você entendeu? Foi isso. Então é isso é verdade. Então ela entendeu o evangelho. Não significa que ela crê em Jesus. Significa que ela entendeu intelectualmente, como alguém que entende que 2 mais 2 são 4. Ela entendeu, ela sabe fazer a conta, ela entende. Alguém que lê uma frase, meu carro é bonito, ela entende o que está sendo dito na frase. Ela não vai ter uma compreensão errada. Ela sabe o que está sendo dito. E assim, muita gente realmente entende o evangelho, sabe intelectualmente o que o evangelho está dito, diz, mas não crê no evangelho, não nasceu de novo, não está em Cristo, não foi de fato mergulhado na morte de Jesus. Crente carnal. Todos que estão em Cristo, irmãos, são nova criatura. Essa é a verdade do evangelho genuíno. É impossível. O evangelho genuíno diz assim: aquele que ama, não ama só de palavra. Isso é o evangelho. Você pode chegar para uma pessoa e dizer: olha, irmão, eu te amo tanto. E o irmão, coitado, passa uma necessidade, está doente, não tem dinheiro para comprar remédio, seus filhos estão passando necessidade, e você está com o bolso cheio de dinheiro e não ajuda. Que amor é esse? Então, é um amor de palavra, não é um amor do evangelho, que diz: irmãos, não ameis só de palavras. Jesus diz: aquele que me ama, obedece. Percebe? O amor verdadeiro dá provas, obedece às minhas palavras. Não é só ouvir e dizer que crê, tem que obedecer. Assim, meus irmãos, o novo nascimento, é isso que Paulo está mostrando aqui, vai também mostrar que você tem uma vida nova. O batismo, que Paulo está dizendo, é uma expressão simbólica da sua vida nova. Então, como é que a igreja vai batizar uma pessoa que chega aqui, faz a pública profissão de fé diante da igreja, que crê em Jesus, mas durante todo o tempo ela dá mau testemunho? O que é isso? Conversão? Não, não é conversão. Isso é uma conversão de palavra. Uma pessoa que apenas diz que crê, diz que é cristão, quer ser batizado, mas a sua vida não é nova. Sua vida é a velha vida do homem caído, do homem que está morto em delitos e pecados. A vida do homem novo que está em Cristo é nova, irmãos. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Porque se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Paulo diz no verso 5, reforçando o seu conceito, suas ideias: se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Aqui Paulo simplesmente está fazendo uma conexão com a ideia da plantação e da colheita. Quando a semente é lançada no solo, ela vai germinar e nascer. E o fruto, um dia, no dia certo, vai ser colhido. Paulo está dizendo aos crentes a mesma coisa, que na ressurreição do último dia, assim como Cristo ressuscitou, e nós estamos nele, nós também vamos ressuscitar juntamente com ele. E vem então a conclusão do apóstolo Paulo nos versos finais. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Liberto do pecado deve ser entendido como, mais uma vez, do domínio do pecado. Liberto do domínio do pecado. Ele ainda é um pecador, mas ele não é mais o escravo do pecado. E é isso que Paulo quer deixar claro, irmãos, aos romanos. Vocês não vão mais viver pecando, porque vocês foram libertos disso. Vocês agora foram crucificados juntamente, o velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. E então vocês estão libertos do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado. A lição para nós, queridos irmãos, é exatamente esse correto entendimento que Paulo dá aos romanos. Lute contra o pecado, não engane você mesmo e tome cuidado com a sua vida. Porque se o seu coração é tendencioso ao pecado e cada vez mais ao pecado, existem lutas reais em todos os cristãos contra um determinado pecado, contra vícios. Essas lutas às vezes se prolongam, mas veja, isso são ocasiões. Isso não é a sua vida toda. Você sendo derrotado pelo pecado e se entregando ao pecado e mergulhando no pecado, isso não é a vida do crente. Você sempre vai lutar contra o pecado de uma maneira geral. Você está em guerra, Paulo diz, mas você não é mais escravo dele. Você luta contra ele, você vence o pecado muitas vezes. Quantas vezes vocês já conseguiram vencer uma batalha contra o pecado? Quantas vezes veio algo na mente de vocês, pecaminoso, e vocês não fizeram aquilo? Eu tenho certeza que vocês já venceram. Vocês também já perderam, mas já venceram muitas vezes. Essa é a nossa luta cristã. Mas aqueles que estão entregues ao pecado, irmãos, não têm luta. Eles são escravos do pecado. Estão imersos nele. Não é mais o nosso caso. Nós agora, irmãos, estamos em Cristo. Temos uma vida nova, é o que Paulo está dizendo. Lembre sempre disso. Questione sempre o seu coração quando essas coisas surgirem diante de você. Eu estou em Cristo, mergulhado em Cristo? Ou ainda sou o velho homem com suas paixões? Você precisa fazer esse questionamento constantemente, irmão. Você precisa sondar a sua própria vida, examinar a si mesmo. Você precisa fazer uma leitura da sua própria vida pela palavra de Deus. Examinar se a sua vida está em conformidade com o que a Bíblia ordena. Às vezes você só precisa ajustar a sua conduta. Outras vezes, irmãos, isto pode ser um sinal claro de que você ainda não nasceu de novo. Isso pode ser um sinal claro e real e perigoso, se você não der ouvidos a ele, de que você precisa de Cristo Jesus.
E não há outra maneira de você encontrá-lo senão suplicando por ele, clamando. Dobre seus joelhos, levante suas mãos ao céu e peça misericórdia. Grite por Jesus: Jesus, salva-me, eu sou um desgraçado pecador, o pecado me vence, o pecado me domina. Ajuda-me, Senhor. Você tem que pedir a Jesus Cristo, clamar por Ele. Agora, se você consegue olhar para a Escritura e consegue ver suas próprias lutas reais aqui, e ainda assim odiar o pecado e dizer para si mesmo com toda a sinceridade: eu estou em Cristo Jesus, isso é um bom sinal. Porque isso mostra que você está de fato andando em novidade de vida. E a sua luta genuína é contra o pecado, contra o diabo, é contra o seu coração. Porque o seu coração, ele busca te levar para os domínios do diabo, mas você, pelo Espírito, luta contra isso com toda a sua força. Essa é a luta cristã. O cristão verdadeiro, irmãos, mesmo que ele não tenha uma teologia refinada, o Espírito Santo que se move nele fala numa linguagem que ele entende interiormente contra o pecado. Então, eu penso que um cristão verdadeiro nunca vai pensar assim: bom, se toda vez que eu peco, Deus derrama graça sobre mim, eu vou pecar mais, muito mais a partir de hoje, para que mais graça seja derramada sobre mim. Olha, com exceção das crianças que entendem ainda de maneira meio atrapalhada as coisas, um adulto em sã consciência, em perfeita sanidade, não entende assim. Se ele for um cristão verdadeiro, ele sabe que está errado esse pensamento. Ele sabe que não é assim. Há algo nele maior do que ele, vai impeli-lo contra o pecado. Vai mostrar que o pecado é uma miséria e que ele não deve se entregar a isso. Veja as palavras de Paulo, meus irmãos. Lembre, mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa luta contínua, hoje e até o fim. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.